Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Hiroyuki, eu sou professor de japonês e esse daqui vai ser a versão 2025 de Aprendendo Japonês do Zero. O meu objetivo aqui é formar e transformar vocês em um estudante de idioma independente, conseguindo conquistar um objetivo que vai prevalecer por resto da sua vida, que é aprender um idioma, o japonês. No final dessas aulas, vocês não serão mais consumidores passivos dos conteúdos em japonês. Ou seja, eu vou abrir a sua mente para que vocês consigam, começar a consumir os conteúdos de uma forma que comece a processar as informações, assistir e estudar ao mesmo tempo. Então imagina que você tem dois processos, um caminho de entendimento, de processamento de uma informação. Tem o input, de o que você assiste, e o output, que é o final do seu entendimento. No meio delas está o seu cérebro, que ela vai fazer o processo de decodificação. Só que nesse ponto ainda vocês não entendem quase nada, vocês apenas conseguem associar as palavras com a expressão, emoção que eles estão praticando agora. Então, esse vídeo vai ser o primeiro estágio para construir essa máquina de decodificação cerebral, vamos dizer assim, para começar a estudar japonês. Sim, a expectativa que eu coloco aqui, ela é muito grande e que tudo isso vai depender apenas da sua vontade de querer mudar para conseguir aprender japonês. Sim, a verdade também é que aprender japonês não é um caminho fácil. Mas mais do que isso, em vez de aprender a caminhar pelos caminhos fáceis, seria muito mais legal e vigoroso a vida saber caminhar sobre os caminhos difíceis, Segundo diz o professor, o Naruto Sensei, professor não, Então, e é por isso também que eu tô aqui regravando a segunda vez o mesmo vídeo que eu gravei o primeiro vídeo do meu canal. Graças a Deus, por causa disso também eu tive um aumento no número de alunos, na quantidade que até eu mesmo não consegui lidar, mas que eu realmente acho, que a forma mais eficiente mesmo é realmente você botando a mão na massa, certo? E que no final disso tudo, vocês vão conseguir entender as músicas e as falas, dos personagens que você mais gosta. E que tudo isso vai ser apenas o início de uma longa jornada que você vai ter comigo. E nesse vídeo eu não vou ensinar como é que vocês vão fazer para estudar o japonês ou quais são as práticas boas de estudar, pois em outros vídeos eu já menciono elas. Já tem tópicos como Anki como sendo a forma mais eficiente de fazer o input, tem o Comprehensive Input, a imersão de conseguir fazer o input de uma forma mais natural e cotidiano, e por final o Ondoku, que é a fala, porque no final disso tudo a gente está aprendendo um idioma, uma língua, certo? Então, para vocês conseguirem um local de treinar a fala, é muito importante que vocês também coloquem-se no ambiente onde tenha pessoas falando ou que consiga falar japonês. Isso daí é importante, mas não é, vamos dizer assim, um impasse para você não começar a estudar japonês. Você consegue sim estudar japonês online e virtualmente, e a maioria das pessoas top de linha começaram desta forma, certo? E para isso, para vocês conseguirem treinar a sua fala, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu comecei a minha carreira como professor de japonês quando eu tinha 18 anos de idade. Aqui nessa plataforma de Preply, onde tem os professores mais, vamos dizer assim, experientes, realmente dedicados para ensinar. Vocês conseguem ver a lista de professores de vários outros idiomas, além de pessoas que ensinam programação, matemática, física. É uma plataforma que só tem professores bons. E eu costumava dar aula ali, mas hoje eu tô mais afastado para dar aula e estou fazendo outro tipo de trabalho, certo? Então cliquem aqui no link que tem o 50% de desconto para suas primeiras aulas ou algum benefício discado no link abaixo, certo? Então pessoal, vamos começar a aula. Antes de começar a aula, todo mundo pegue um caderno
e um lápis, de preferência, que não seja uma caneta, porque uma caneta é muito lisa, certo? Ela não é tão rugosa para pegar no caderno, assim, eu não sei como que se diz. Se preparem o local, saiam do sofá, sente na mesa, sente na cadeira, postura legal, assim, vamos colocar assim tudo em ordem, preparar para começar a estudar, certo? Então, primeiro passo, a gente vamos começar vendo aqui o endgame do japonês, que é o que você vai fazer do começo até o final de aprender japonês, ou seja, do nível 0 até o nível 100, certo? E eu vou explicar uma por uma, e nesse vídeo vou tentar ser o mais breve possível, porque nos outros vídeos estava sendo muito longo afinal. Primeiro, quando você está querendo aprender um idioma, com certeza você vai querer saber como que chama? O alfabeto do próprio idioma. Porque como é que você vai aprender um japonês, um idioma, se você não sabe nem o próprio alfabeto desse idioma? A maioria das pessoas que às vezes vem conversar comigo para aprender japonês, porque quer viajar para o Japão daqui a 6 meses, e as pessoas falam, né? Algumas pessoas falam, eu não preciso estudar hiragana e katakana. Não. Precisa sim, porque depois de 1 ou 2 semanas aprendendo japonês, você já vai começar a entender mais nada, porque o resto de todos os conteúdos estão em hiragana e katakana, que são os alfabetos primordiais em japonês. Normalmente, para aprender esses dois, né, primeiros passos, primeiros alfabetos em japonês, demora em torno de 2 semanas. 3 semanas no máximo, certo? E para isso, né, realmente só falta decorar, né, porque não é difícil. Para isso, tem várias coisas. Eu já tenho meu vídeo explicando o hiragana, ou tem outros vídeos também estrangeiros muito bons e caligrafia muito bonita de escrevendo katakana. Só que o mais importante aqui é você não gastar muito tempo em escrever o hiragana e nem o katakana, e mais para bater o olho e conseguir decorar, porque a maioria das coisas, depois de você conseguir decorar elas, você não vai escrever no caderno, você vai configurar o seu teclado, certo? O seu teclado, tanto no computador, tanto no celular, você vai começar a escrever em japonês, certo? Então não é obrigatório e nem é importante, né? Vamos dizer, aprender a escrever o hiragana, certo? Demora em torno de 1 semana, ou vamos dizer 2 semanas, né? 1 semana para quem fizer realmente rápido, certo? E vamos falar agora a diferença desses dois alfabetos japonês. O hiragana, ele serve para tudo. Ele é o alfabeto primordial e o katakana também é a mesma coisa. Só que o katakana, ele é usado mais para coisas que vêm do estrangeiro. Então, por exemplo, copo, certo? Em japonês a gente chama kopu, né? Em inglês é cup. E em português é copo, né? Então, a gente não chama o chawan, ou aquele chawan, né? Aquele pratinho, né? A gente chama kopu. Ou, por exemplo, piano. A gente chama piano. Para coisas que não são do Japão, a gente utiliza katakana. Então, por exemplo, meu nome, Eric, a gente utiliza katakana e não hiragana. Claro que você pode escrever com hiragana, mas faz mais sentido aprender a escrever katakana. Para fazer mais sentido, é o seguinte. Tem muitas pessoas que aprendem apenas em hiragana e pulam essa parte de aprender o katakana, certo? Mas não pode pular o katakana porque é o seguinte. O hiragana é como se fosse a letra de forma. É uma letra grande, né? É o ABCD grande, né? E o katakana é como se fosse a letra cursiva, a letra de mão. Então, se você falar que eu sei ler só hiragana, você só sabe 50% do japonês, né? Por exemplo, watashi wa engineer. Se eu escrever dessa forma, né? Eu sou engenheiro. Deixa eu ver. Watashi wa
engineer. Desculpa que tá feio aqui. Engineer. Você só vai entender a metade, certo? Watashi wa eu sou engineer. E ainda nem comecei. E vocês podem treinar em qualquer lugar, né? Eu recomendo tanto o Anki, tanto quanto esse aplicativo que eu tô fazendo aqui agora. Já. Certo? E depois vai vir um kanji que todo mundo vai ficar, ai meu Deus, que é isso? Esses ideogramas muito difíceis. Esquecem, né? Vocês não precisam escrever esses ideogramas ou, vamos dizer, aprender, né, ela. Vocês vão começar meio que de uma forma natural, começar a absorver o sentido e bater o olho e começar a entender o significado das coisas de acordo com o tempo que você vai gastando. Não é uma coisa de você ficar decorando, certo? O que são kanji? Kanji são hiraganas simplificados. Como você pode ver aqui, né, tem 2 hiragana aqui, ou seja, esse ideograma, ela tem 2 sons, ka, kan, e esse ideograma tem um som di, né? Ou seja, a gente, para não ficar tudo com a letra grande ou tudo com katakana, a gente utiliza o kanji para ficar mais simples as palavras, certo? Então, por exemplo, esse daqui, life, inochi, tem 3 hiragana. A gente pode encurtar o espaço. Sonho, yume, spirit, ki, shinjiru, confiar, believe, né? Então, depois que você começar a sentir o kanji, o que seria sentir o kanji, né? É uma coisa que eu digo pessoalmente e a maioria das pessoas só começa a entender depois que começa a estudar. É o seguinte, tem o kanji que significa receber. Ukeru. Vou mostrar aqui, ó. Ukeru. Quando você recebe o coração, esse kanji de coração, kokoro. Você recebe o coração. O que isso significa? Ai. O kanji se junta e ela significa amor, ai, certo? Então, quando você recebe o coração, o kanji, ela vira amor. Não é toda regra que assim, não é todo kanji que vai seguir essa regra, mas é esse o sentimento de conseguir, vamos dizer assim, entender, sentir o kanji, né, vamos dizer, bater o olho e vamos dizer, processar, certo? Esse daqui vai ser a primeira parte, né, que eu não vou falar porque eu já falei que em outros vídeos ou qualquer lugar você pode aprender, certo? Então essa parte é decorar, certo? E depois as partículas, onde esse vídeo vai se tratar principalmente, certo? Esses 2, hiragana e partícula, são apenas duas coisas entre aprender o japonês que você vai precisar decorar, certo? O resto é o input, ou seja, aqui, vamos dividir em 2 partes. Aqui vai ser decorar. E aqui vai ser input. Quanto mais repetições você vai fazer, você vai acumulando. Então, você só vai precisar aprender uma vez, apenas uma vez. Se você decorar já basta. E aqui é mais repetições, né? Vamos lá. N igual a... É só isso, né? E então vamos começar. Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui. Depois vai ser a partícula, né? O que são as partículas? As partículas, elas desempenham um papel fundamental para conseguir direcionar o objeto dentro das frases. O que o objeto está fazendo, como que o objeto está situado ou sofrendo ou praticando alguma ação, se ele pertence a algo com um verbo e etc e tal. Vocês, depois que começar a entender essa parte, que é estruturação das frases, né? É só você começar depois a acumular mais palavras, tanto verbo, tanto substantivo, que você vai conseguir conectar o que eles estão fazendo vendo apenas a partícula, certo? E depois vai ter o verbo, depois a gramática e o kanji, certo?
Verbo não é tão difícil também. Gramática é a parte mais difícil que vai ser. Só que eu também vou explicar de uma forma mais simples. E o kanji é o endgame, né? É quanto mais você consome, mais tempo você fica com ela. E você vai aprendendo. E que no final disso tudo, sim, tem a fala, né? Você vai ter que falar desde o começo até o final. Falar. Isso é a parte mais importante. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui o gráfico de hiragana, né, para vocês começarem a treinar um pouquinho da fala, já um pouquinho antes de começar a explicar a partícula, que o japonês tem uma particularidade muito legal com o som, né? O japonês soa diferente quando você tenta falar japonês, mou chotto hikaku naru, você fica um pouquinho mais baixo, porque em japonês não existe uma coisa chamada sílaba tônica. O que seria a sílaba tônica? Por exemplo, lapiseira, né? Computador, monitor, né? TOR, né? Sempre tem uma sílaba tônica forte. Em japonês não existe a sílaba tônica. Em japonês existe uma coisa que chama tonalidade. O que isso quer dizer? Vamos dizer assim, por exemplo, hashi, né? Sushi, ou café, ou hashi, sushi, o que tem mais? Bento, né? Lamen, né? Não existe. É hashi, ramen, hashi, ramen, sushi, né? Sushi, é sushi, sushi. Então, uma forma boa de conseguir perceber isso, né? E além disso, tem uma coisa que chama o som anasalado. Em português tem uma coisa que chama sons anasalados, né? Quando você fala com tiozinho, por exemplo, pão, o ar sai pelo nariz. Em japonês não tem isso. E é por isso que eles não conseguem. É por isso que os japoneses, né? Eles não conseguem pedir um pão na padaria. Eles acabam pedindo outra coisa pro padeiro. Então, para você conseguir tirar esse som anasalado, tem um treino muito bom que é a, I, U, E, O. Os primeiros vogais, elas não precisam estar anasalado. Isso é normal, certo? Ó, a, I, U, E, O. Tampando o nariz, ela sai sozinho. Agora, quando eu falo kakiku keko em português, com o nariz tampado, pela nossa naturalidade, a gente vai ficar assim, ó. Kakekikoku. Porque o som, o ar, ele tá querendo sair pelo nariz. Em japonês, ela fica assim, ó. Kakiku keko sashisu so tachitsute to. Ó, em português, kakekikoku sashisu so tatechito tu. Entende? Tu, né? Tu, to, entende? Existem várias formas de treinar. Cantar música também resolve várias formas e etc. Certo? Esses são algumas particularidades para você prestar atenção na hora de me copiar a falar alguma coisa, certo? Então vamos começar aprendendo as partículas. E antes de começar as partículas, claro, a gente vai ter sempre uma linguiça para rechear no meio. A gente vai ver os pronomes, né? Eu. Esse daqui significa eu. Tudo significa eu. Boku, ore, watashi, jibun. Se você assiste anime, com certeza você já conhece. Boku é para pessoas mais, vamos dizer assim, fofinhos, né? Que nem o Shinji. E o ore é um pouquinho mais forte. O watashi, tanto para homem, tanto para mulher. E jibun de uma forma mais neutro, né? E que uma coisa bem legal é o seguinte, né? O que faz a distinção entre o uso desses pronomes é o grau de respeito que você tem consigo mesmo e com a outra pessoa. Então imagina que eu estou conversando com uma pessoa que é, vamos dizer assim, superior que é o meu chefe, por exemplo. Eu não posso usar o ore, né? Que vamos escrever em número aqui, ó. Esse daqui é o melhor, jibun. O segundo jibun e 2.5 aqui o boku também não tem tanta diferença. E o pior é o ore, certo? Então quando você está conversando com seu chefe, você sempre vai usar o watashi ou jibun ou boku. Você não vai usar o ore, porque
Não é que você está tendo desrespeito com você. É como você quer se posicionar, como você está querendo se demonstrar diante de uma autoridade, certo? Ou, né, também tem outra forma de explicar isso, que é sua personalidade, a sua característica. Por exemplo, né, é mais fácil pensar no anime, né? As pessoas criam o seu próprio personalidade e de acordo com isso vai encaixando os seus pronomes. E quanto à questão do gênero, o recomendável é que as mulheres utilizem apenas o watashi, né? Tanto nas ocasiões formais ou informais, né? E os homens também podem usar o watashi sem problema. E algumas pessoas vão falar, e o boku e o ore, as mulheres podem usar? Sim, podem usar de boa. Não tem nenhum problema em questão relação ao gênero, porque esses pronomes em japonês, elas não são relacionadas com o gênero, mas sim a sua personalidade e característica. Existem mais de 9 pronomes em japonês, se você ver os tempos passados. E você pode até utilizar o seu próprio nome como sendo pronome, vai soar como se fosse sei lá, uma pessoa que não virou adulto ainda, mas é um tipo de personalidade, certo? E o Jibun, né, que eu deixei de explicar, é mais pra quando você quiser ver a si mesmo como se fosse, você tá vendo a si mesmo de uma visão terceira pessoa, então você tá se observando, certo? Jibun é para essas ocasiões, certo? Então, primeiro, vamos dar um pequeno overview, né, sobre todas as partículas que existem em japonês, certo? Sinto muito que esse daqui tá em espanhol, mas é realmente o mais útil que tem do emjaponês.com de explicar. E depois disso eu vou começar a explicar cada uma delas. E depois de explicar todas as partículas, eu vou explicar uma por uma separadamente, certo? O a, o no, e depois a gente vai entrar em verbos. Depois que a gente entrar em verbos, a gente finaliza essa parte das partículas. Se você acabar com as partículas, você já começa a consumir os conteúdos, certo? Demorei para conversar, demorei para começar muito, mas isso daqui, vamos dizer, é um prefácio mais importante para começar a ter a base de estudo, certo? Então, primeiro, a partícula wa, né? Wa. Ele se escreve com HA. Wa. Só que a gente escreve com HA, só que nós lemos wa com som de W. Wa, certo? Esse daqui significa explicar, né? Em português seria o ser e o né? Eu sou, eu e o ser, é o verbo ser. Ele, apesar de não ser verbo, ele funciona como se fosse um verbo. Ele explica as coisas que vêm depois do sujeito. As frases em japonês, elas têm um seguinte padrão que é o seguinte: começa com o sujeito, tem a partícula, tem um outro sujeito, talvez o substantivo, tem a partícula, e esse processo repete inúmeras vezes. E no final vem o verbo. O verbo sempre será no final, como se fosse um mestre Yoda, né? Tipo, sabre de luz usarei, né? Tipo, usarei sabre de luz usarei. Só que uma coisa também importante é que você não acabe traduzindo muito, né? No começo tudo bem, mas traduzir o que tem na sua mente para falar é um mau hábito. Então não traduzam o que tem na sua mente, certo? Então, watashi wa Eric. Eu sou Eric. Watashi wa Eric. Ela explica, vamos pegar aqui, ó. Ela explica o que vem depois do eu sou. Eu sou tananã, certo? Então, se for para desenhar, ela fica assim, ó. Watashi wa Eric. Pega o eu e explica, certo? O no,
ele significa pertencer, a próxima partícula, certo? Ela pertencer, vamos escrever aqui, pertencer. Uma coisa legal, né, que é pertencer, é que em japonês o pronome, quando ela vira em português, ela vira possessivo do eu para meu. Só que em japonês o pronome ela não muda, ela continua watashi, continua sendo eu. Então quando eu falo watashi no Eric, significa o meu Eric, seria um pouquinho estranho, né? Só que, por exemplo, eu falo aqui, ó, watashi no smaho. Watashi no smaho, meu celular. Ou eu posso falar watashi no neko. Watashi no neko, meu gato. Watashi no neko. Neko, deixa eu ver. 5%. Neko, gato. Certo? Watashi no neko. Deixa eu escrever aqui com hiragana. Ou seja, ela pega o sujeito, o que vem depois, e ela pertence a si, certo? O a ele explica, o no ele traz para o sujeito, certo? Só que vamos pegar um caso que é um verbo. Por exemplo, taberu. Taberu significa comer, taberu. Você não consegue pertencer o verbo. Ou seja, watashi wa taberu. Eu como, certo? Watashi wa taberu. Só que eu não consigo falar e eu não posso falar watashi no taberu. Watashi no taberu. Porque eu não tenho como pertencer o verbo. Porque eu pratico o verbo, certo? Então o verbo ela nunca vai vir depois do no, certo? Watashi no taberu. Não existe watashi wa taberu, certo? Próximo, o ga. Deixa eu mudar de cor, né? Um verde para ficar mais destacado. O ga. Ga. Ga, G-A, né? O no e o wa. Eu falei que o wa, ele explica o que vem depois, certo? O ga, ele tem mesmas funções que o wa, só que ele dá mais ênfase ao sujeito. Ou seja, se fizer o desenho, né, da boquinha virada, ela vira para o sujeito. É como se fosse... É o mesmo desenho do... Deixa eu ver. Desse wa e no junto. Ele explica, mas ele volta, né? Ele volta para o sujeito. Por exemplo, em tradução seria eu que sou. Então, por exemplo, watashi wa Eric, certo? Ou eu posso falar watashi wa sensei, eu sou professor. Eu posso falar watashi ga sensei, eu que sou professor. O que isso dá a entender em português é que talvez esteja mais de uma pessoa ao meu redor, ou mais de uma pessoa fingindo ser professor e dizendo eu sou professor, aí eu falo watashi ga sensei, eu que sou professor, certo? Ou imagina que tem várias funções ou várias coisas, né? Imagina que você vai no mercado e tem várias frutas, certo? E você fala, kore wa ringo, esse é a maçã, esse é a maçã. E se eu falar, kore ga ringo, kore ga, esse que é a maçã, né? Como se a pessoa que está ao seu lado, né? Que você está explicando, né? Afinal, ela não entendesse ou ela nunca visse a maçã, né? Ou, por exemplo, uma bandeira, tem várias bandeiras, aí você fala, kore ga Brasil, esse que é o Brasil, bem-vindo ao Brasil, né? Kore ga Brasil, entende? E o ga, ele explica o que vem, ele explica o que vem depois com mais ênfase no sujeito, certo? Esses são os 3 primordiais partículas. E depois vamos para mais fácil, né? Esse daqui é o to. To. O to significa junto com. Ela é um aditivo, né? Como se fosse to. Copo to keitai. Copo to mic to keitai. Megane to mic. Peraí. Eric to Shiroko. Tipo, to, né? Alguma coisa i.
certo? Esse aqui é bem simples, né? Tipo, eu posso falar, por exemplo, imagina que você tá falando alguma coisa e você quer fazer alguma coisa junto comigo. Aí você fala, watashi to, tipo, comigo, você quer fazer comigo, watashi to. Eu posso até terminar, na verdade, você pode terminar todas as frases, né, com as partículas, né? Tipo, por exemplo, watashi no é meu, né? É meu. Kore, watashi no, esse é meu. Kore, watashi no. To. Eu posso, se tiver assim, na feira, kore to, kore to, kore to, kore ga hoshii. Ó, kore to, kore significa esse, né? Kore to, kore ga hoshii. Hoshii significa quero. Tá muito feio o hiragana, desculpa, né? Mas esse e esse ga, né? Esses que eu quero. Kore ga hoshii. Perfeito, entendendo? E depois, mo significa também. Não significa eu, né? Eu coloquei o eu porque tem a partícula eu aqui. Partícula, né? O pronome eu. O mo é o também. Então, como se fosse eu também. Watashi mo. Só que é uma coisa que você não dá para utilizar simplesmente, vamos dizer, por exemplo, você não pode falar mo do nada. Porque, ó, se eu falar eu também o que, né, você vai falar. Então tem que ter algum pretexto, algum contexto antes de você utilizar o mo. Então, por exemplo, watashi wa neko. Eu sou gato. Watashi wa neko. Aí você fala, watashi mo neko. Eu também sou gato. Watashi mo neko. Ou você até pode cortar a parte final que é o neko, que fica watashi wa neko. Watashi mo. Eu também. Watashi mo. Então, deixa eu ver algum outro exemplo. Watashi wa Brasil-jin. Watashi wa Brasil-jin. Eu sou brasileiro. Brasil-jin. Watashi mo Brasil-jin. Eu também sou brasileiro, né? Eu posso falar anata. Você é. Anata wa Brasil-jin. Você é brasileiro. Watashi mo Brasil-jin. Ou posso falar de uma forma diferente utilizando ga, como que seria? Anata ga, você, anata ga Brasil-jin. Você que é brasileiro. Watashi wa half. Watashi wa half. Half significa mestiço, half. Certo? Não, aí eu não utilizei o mo, né? Anata ga Brasil-jin. Watashi mo Brasil-jin. Certo? Watashi wa half. Anata ga Brasil-jin. Você que é o brasileiro e eu sou, né? Watashi wa half. Olha um exemplo muito bom entre o ga e o a, né? Então, depois vem as partículas ni e o de e o o. Eu transformei o kanji, né? O pronome watashi em kanji para ocupar menos espaço. O primeiro, ni de o com wo, certo? O ni, ele significa para, né? E vamos dar um exemplo com um desenho que é mais fácil. Por exemplo, imagina que tem um táxi, um carro aqui. Táxi. Táxi. Certo? E eu tô aqui. Eu não consigo. E esse daqui, como tá escrito aqui, né? Neko significa gato, né? E depois eu puxei pro verbo. Por que isso? Essas partículas, elas não conseguem usar muito elas não combinam muito com o substantivo, mas sim com o verbo, certo? Na verdade, nem pode, né? Assim, japonês tem muitas exceções, então eu não consigo confirmar agora se realmente não pode. Então, por exemplo, taxi ni iku, ir ao táxi.
taxi ni iku. Ir ao táxi. Taxi ni iku. Iku, ir. Iku. Certo? Taxi de iku. Ir com o táxi. Ir para. Ir com. Taxi de iku. Ir com o táxi. Certo? Taxi de iku. Taxi ni iku. Certo? Tipo, ir com táxi, né? Taxi de, o táxi, ele move junto, certo? Taxi ni iku. Iku. Certo? Eu não consigo falar watashi, deixa eu ver. Taxi ni, deixa eu ver. Taxi ni neko. Se eu mudar aqui o sujeito, né? O sujeito, em vez de usar o watashi pro táxi, né? Eu não posso falar taxi ni neko. Tipo, táxi para gato. Tipo, em português fez sentido, né? Táxi para gato, mas taxi ni neko. Tipo, não faz sentido. Taxi de neko. Táxi de gato. Táxi com gato, né? E é uma combinação só com esse daqui, esses dois, né? É o que você vai mais gastar tempo e quebrar cabeça, certo? Tem que ver mais exemplo. Então, por exemplo, vamos ver exemplo com watashi. Watashi ni neko. Tipo, não faz sentido. Watashi de neko. Watashi para neko. Watashi com, né? Não é com, né? Também tem um sentido de português, né? Alguns parecidos. Artigo, né? Então, por exemplo, imagina mudando para um verbo. Vamos dar um verbo watashi ni dar, né? Ageru. Ageru. Watashi ni ageru. Tipo, dar pra mim. Ou vamos tentar escolher algum verbo que você é mais suscetível a ser passivo, né? Você receber watashi ni kureru. É verdade. Kureru. Kureru também significa dar. Só que você tá recebendo, né? É um passivo, né? Kureru. Certo? Nossa, que hiragana mais feio. Kureru. Watashi de asobu. Brincar usando eu, né? Watashi de asobu. Asobu. Watashi de asobu. Brincar usando eu, né? A gente vai ver mais a fundo quando a gente for ver partículas específicas, né? Esse daqui é um overview. E depois o watashi o neko. Esse daqui não tem como. O é quando você se torna passivo de uma ação. Ou seja, quando você recebe um verbo. O que significa passivo de uma ação? O que significa uma ação? A ação é um verbo. Então, você se torna passivo de um verbo. Quais verbos você consegue se tornar passivo? Por exemplo, você consegue tornar passivo de dormir? Ou seja, o dormir tem como agir sobre você? Não. Então, por exemplo, se eu falar watashi o taberu, tipo, me comer, né? Watashi o taberu, comer eu. Watashi o naguru, bater em mim. Watashi o naguru. Watashi o o que? Watashi o naderu, né? Acarinhar, né? Como que chama em verbo em português? Acariciar, fandango, esqueci o nome. Cafuné, isso. Watashi o naderu. Naderu. Cafuné em mim. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, se eu falar watashi o neru, tem como o dormir entrar, né, de uma forma... Tipo, você pratica o dormir. O dormir não te vem, né? Tipo, eu falo neko o neru. Não tem como o gato dormir, né? Dessa forma. Fala neko o naderu. Neko o naderu. Neko to asobu. Brincar com gato, né? Deixa eu ver. Neko o
Naguru. Aí eu não posso nem bater no gato, né? Na verdade, a gente não pode bater no gato. Neko o nageru, jogar o gato. Neko o nageru, certo? Ou posso falar também, neko o ageru, dar o gato, né? Ou seria estranho, por exemplo, deixa eu ver. Neko, faz sentido, mas é errado. Neko o taberu, comer o gato. Neko o taberu. Agora, deixa eu ver. Neko o neru, neko o subir, né? Vamos lá. Neko o noboru, subir no gato, também não faz tanto sentido. Neko o neru, esse neru, né, de dormir faz mais sentido. Verdade. O neko ni ageru, tem outro exemplo que eu deixei aqui escrito, eu esqueci. O ni, né, é o destino, é o lugar, o tempo. Então, por exemplo, eu posso falar watashi ni, pra mim, simplesmente, né? Não precisa ser um lugar em mim. E o tempo, kino ni chigau na. Por que eu coloquei o tempo? Vamos ver a outra explicação aqui. Ni. Quando referência a tempo cambia dependendo quando a hora. Ashita aimasu. Não, deixa eu ver. Goji ni. Em tempo, né? Por exemplo, em relação a relógio, né? Entendi. Quando ocorre a ação. É a mesma coisa aqui, ó. Neko de asobu, brincar de gato, né? E o final aqui, eu não preciso, vamos dizer, nem explicar no sentido de... É uma das partículas menos utilizadas, mas não deixa de ser, não deixa de ser importante. E o ya. E com HE. Heat explosive, não, ya. High explosive, não. Nihon e iku. Nihon significa Japão. Para o Japão. Esse daqui sim, essas partículas sim tem o significado de para e. Então, Nihon e iku, ir para o Japão, iku. Nihon e iku. Anata e okuru. Okuru, enviar. Mandar para você. Anata e okuru. Vamos dar um exemplo utilizando, combinando com outras partículas. Por exemplo, to, né? To. Nihon significa Japão, certo? Eu posso falar Brasil. Eu vou começar só... vamos lá, B. Brasil to Nihon e iku. Brasil to Nihon e iku. Nihon e iku. Nesse caso, faria mais sentido Brasil to Nihon ni iku. Por quê? Eu estou indo para, né? No sentido de... Lembra dessa imagem aqui, ó. Eu estou indo ni iku, certo? Se fosse só um, faz mais sentido se fosse o e. Esses dois, ya e e, é utilizado realmente para quando você expressa uma frase curta ou de high value, vamos dizer assim, high value meaning, tipo, com suma importância de sentido, entende? Por exemplo, inu ya neko. Esse aqui significa é a mesma coisa do to, inu ya neko. Só que eu posso falar inu to neko. Quando eu utilizo inu ya neko, por exemplo, quando eu estou falando sobre uma doença que só afeta nesses animais, aí eu poderia ter utilizado to, mas eu vou utilizar o ya para faz mais sentido, ou de uma forma gramaticalmente mais erudita, de uma forma, vamos assim, erudita no sentido de não menos infantilizada, né? É uma coisa bem complexa só por mais repetições e práticas e tempo, certo? Esse daqui foi a primeira parte do vídeo, onde eu explico todas as partículas, e o próximo eu vou começar a explicar a partícula wa e no separadamente
e depois começar a mostrar os verbos, certo? Obrigado por assistir e vamos se esforçar para aprender japonês.